Bom dia. A partir desse bimestre, desse terceiro bimestre, estarei trabalhando com vocês a disciplina de Física. Aqui é a professora Nabi e nesta primeira aula estaremos revisando os conceitos, os primeiros conceitos de Física, que é o referencial, movimento e repouso, trajetória, distância percorrida, deslocamento e velocidade média, ok? Vamos lá? Referencial é um ponto ou um sistema de eixos em relação ao qual analisamos se um corpo está em movimento ou em repouso. Eu vou ler e vou contar uma historinha para vocês que vai explicar bem esse fato aqui. Movimento e repouso são conceitos relativos, depende, você pode estar ao mesmo tempo em repouso em determinado referencial e em movimento em relação a outro. Trajetória é o conjunto de sucessivas posições ocupadas por um corpo no decorrer do espaço em relação ao referencial. Olha só, para explicar melhor esses três primeiros itens, imagine que você está viajando de ônibus, sentado em um confortável poltrona. Agora eu pergunto, se você está sentado dentro de um ônibus que trafega a 80 km por hora numa rodovia, você está parado ou está em movimento? Bem, a pergunta, do modo como ela foi feita, é difícil de responder, não é mesmo? Muitos podem ter respondido que está parado e outros podem ter respondido que está em movimento. Afinal, o ônibus está navegando a 80 km por hora, não é mesmo? Por isso que a gente precisa de um referencial, algo que você vai comparar. Eu sentada no ônibus. Se eu comparar eu sentada no ônibus com qualquer parte de dentro do ônibus, com a poltrona, com o meu colega que está do lado, daqui a 10 minutos, ou que seja 1 minuto, eu vou continuar no mesmo lugar, não vou ter mudado de lugar. Então, quando você está sentado num carro no ônibus e se compara com qualquer parte desse carro, desse ônibus, você está parada. Mas agora imagine se você comparar você que está sentada na poltrona do ônibus com uma árvore ou um prédio que acabou de passar. Daqui 1 minuto você vai continuar ao lado dessa árvore? Não, né? Você já vai estar lá na frente. Então, quando a sua posição varia no decorrer do tempo, você está em movimento. Daí saem os conceitos de movimento e repouso. Se a posição no decorrer do tempo não varia, daqui a 1 minuto, 10 minutos ou qualquer outro tempo, você continua no mesmo lugar, é porque você está em repouso. Se a sua posição varia, como é o caso de comparar o ônibus com a árvore, daqui 10 minutos você já vai estar lá na frente, essa árvore já vai ter sumido, é porque a sua posição variou, então você está em movimento. Por isso a importância de estar comparando com um referencial. Se a posição não mudar no decorrer do tempo, comparando com esse referencial, você está em repouso. Se a posição variar, você está em movimento. Trajetória é a linha que você consegue unir como se fosse a pé para a escola e você unisse o conjunto desses passos que você dá, né, a pé até chegar na escola. Isso é uma trajetória, é o caminho que você percorre. Próxima etapa, distância percorrida. Aí é lógico que podemos notar que essa trajetória ela tem diversos formatos. Ela pode ser reta, ela pode ser curva, então ela tem diversos formatos. Distância percorrida, né, no Sistema Internacional de Unidades é o metro, é uma grandeza que mede o percurso efetuado sobre a trajetória, né? Então, é aquele caminho que você percorreu. Por exemplo, se eu sair de Goiatuba, que está, suponhamos, no quilômetro 50 da rodovia, e cheguei em Tumbiara, que está no quilômetro 100, de 50 quilômetros para 100, eu andei 50 quilômetros, não é verdade? Por isso, é a distância percorrida, é a que eu andei. Distância percorrida é a que eu andei. Tem uma formulazinha aqui, ó. Distância percorrida ou deslocamento é ΔS, que é igual a S final. Pode ser que vocês estejam usando no início do ano um SF, significa SF e SI, ó, S final e S inicial. Né? Outras fórmulas traz S2 e S1, mas é tudo a mesma coisa. Esse S sozinho é o S final e esse S0 é o S inicial.
Então, a variação no espaço ou deslocamento é o espaço final menos o espaço inicial. Por quê? Porque para dar positivo, né? Se eu fizer o espaço inicial menos o final, dá negativo. Então, é sempre importante, quando eu estou calculando o delta, eu fazer o final menos o inicial. Então, Itumbiara, no exemplo que eu dei, estava no quilômetro 100. Então, 100 menos 50, que era Goiatuba, 100 menos 50 dá 50 quilômetros percorrido. E a mesma coisa a distância. Se eu sair de Goiatuba às 13 horas, que é meu instante inicial, o T0, e cheguei em Itumbiara às 14 horas, que é o instante final, se eu subtrair 14 menos 13, eu gastei 1 hora. Então, sempre que eu vou calcular um delta, eu vou calcular o final menos o inicial, sempre. Viu? No delta S, era quilômetro 100 menos quilômetro 50, que dá 50 quilômetros percorridos, ok? E a velocidade média nada mais é do que essa variação de espaço, tanto que eu andei, dividido pelo tempo que eu gastei. Então, ela é delta S sobre delta T. Ah, professora, mas e quando eu não tiver esse delta S e esse delta T pronto?